Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. Hoje eu vou fazer um vídeo muito pedido por vocês. Sempre que eu gravo nesse espaço ou mostro alguma foto no Instagram do meu cantinho, vocês falam: Nina, mostra em detalhes a organização. Então hoje vocês vão passear comigo pela organização do meu ateliê, estúdio, escritório. Vou mostrar para vocês as organizações que eu fiz por aqui. Não vai ter passo a passo, mas eu vou mostrar e só de bater o olho vai ser bem fácil de vocês entenderem. As organizações são bem caseiras, mas eu faço ajustada para minha necessidade. Para começar, eu vou falar para vocês dos móveis que eu tenho aqui. Como aqui também é um estúdio, eu quis ter o mínimo de móveis possível, porque por mais que seja um espaço de um tamanho bom, a gente precisa de espaço em volta da mesa para colocar iluminação, tripé, câmera, essas coisas, então eu não coloquei muitos móveis. Essa estante que eu tenho aqui é uma estante plástica modulada, se chama estante guarda tudo. E eu gosto dessa coisa de ter vários quadradinhos, porque em alguns eu fiz caixas organizadoras, em alguns eu deixo aberto, coloco alguma coisa de decoração e acho que fica, além de bem organizado, fica muito bonito. Tenho também essa mesa antigamente era um aparador. Se vocês visitarem a reforma aqui do estúdio, que eu vou deixar a playlist para vocês, tem tudo como eu fiz e contando também os detalhes da construção desses móveis. Isso aqui era um aparador com uma bandeja em cima, eu tirei essa bandeja, usei a parte do pé e fiz um tampo que eu posso abrir. Então aqui embaixo eu guardo os papéis maiores, alguns materiais que eu uso para fundo de vídeo, eu guardo aqui embaixo. E aí de móvel eu só tenho mais esse carrinho, que é um carrinho que eu fiz com 3 bandejas de MDF, embaixo eu guardo tinta, cola e em cima é meu apoio. Então quando eu estou fazendo algum projeto, às vezes eu preciso colocar alguma coisa, então eu passo esse carrinho para cá e ele acaba sendo o meu apoio. Então, como eu falei para vocês, eu usei essas prateleiras plásticas moduladas. Eu comprei vários módulos de 6 quadradinhos e eu montei elas uma na sequência da outra para ficar esse canto. Em algumas eu coloquei caixas organizadoras, em outras eu deixei aberto, mas com algumas coisas utilitárias também que acabam decorando. Em cima, para dar acabamento, eu coloquei um vidro, eu mandei fazer um vidro bem do tamanho, porque eu acho que o vidro ele valoriza qualquer móvel e também facilita a limpeza. Ela em cima tem umas reentrâncias, se não tivesse o vidro ficaria mais difícil essa limpeza. As cores que eu usei aqui nesse cantinho, predominantemente branco, mas eu usei um toque de preto e branco e usei verde água e rosa. Eu achei que ficou bem harmônico, bem gostoso. Outra coisa que eu fiz aqui na hora da organização foi setorizar. Então, esse setor aqui é setor de papel, lápis e tinta. Aqui atrás de mim eu coloco a parte das colas e fitas adesivas. Essa parte aqui são materiais em geral e para cá ficam os tecidos, corda, fita, fio e costura. As caixas organizadoras são bem simples, são caixas de papelão, daquelas de papelão tipo de mercado. Algumas eu nem forrei elas por completo, deixei a frente bem bonita, mas a parte de trás ficou natural. Eu também fiz uma coisa, eu comprei na casa de embalagens essas caixas e eu não encontrei o tamanho exato, mas eu recortei do tamanho que eu precisava. E uma coisa que eu fiz é que esse papelão simples de loja de embalagem, de mercado, ele não fica tão bom na hora da gente forrar com contact. Então na parte da frente eu coloquei um outro tipo de papelão, que é aquele papelão cinza, mais duro, vendido em papelaria. Então só a frente da caixa, de todas as caixas, tem esse papelão de melhor qualidade para dar melhor acabamento na hora de forrar. Aí eu vou mostrar para vocês cada caixa. Então, essa aqui de lápis e caneta, eu coloquei uns nichozinhos, então cada espacinho é de uma cor. E olha só como eu fiz, é bem simples. Eu vou tirar aqui para vocês verem. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o papelão, coloquei aqueles ilhoses de cortina para dar acabamento e atrás eu colei vários rolinhos de papel higiênico. Como o rolinho era um pouquinho menor o diâmetro do que o espaço, eu cortei e não tem problema, porque é só para direcionar as canetas. E olha só, é bem simples, mas quando a gente coloca aqui fica muito bom. Aí, como eu tenho papel aqui embaixo, essa de cima eu coloco retalho de papel.
para poder ter um aproveitamento total do material. Então, se eu recorto um papel e sobra um pedacinho, eu vou colocando nessa caixa aqui. E quando eu preciso de algum retalhinho de papel, eu venho buscar aqui se tem alguma coisa que eu gosto para poder reaproveitar. A de baixo é de papéis. E essa aqui eu acabei de fazer porque meus papéis estavam todos um em cima do outro, eu estava achando que estava virando uma bagunça. Então eu quis fazer um organizador em que eu separasse os papéis por cor. Eu quase comprei em papelaria aquele organizador de acrílico que colocam os papéis, mas ele não tinha tantas divisórias quanto eu queria, por isso que o organizador do It Yourself é tão bom, porque a gente faz do nosso gosto. Então o que eu fiz? Peguei uma caixa dessas que eu já tinha aqui e coloquei a parte aberta virada para frente. Aqui nas partes de baixo, eu fui fazendo prateleirinhas com aquele palito de algodão doce, que é quase como um palito de churrasco, mas ele é mais comprido. Então eu coloquei assim, olha, eu colava 2 palitos rente à lateral da caixa e aí fazia uma prateleirinha com os palitos atravessados no outro sentido. E assim eu fui fazendo até lá em cima. Então foi demorado, mas foi uma coisa simples de fazer. E ainda na parte de cima aqui, sobrou um espaço em que eu recortei uma caixinha e fiz um espaço para colocar os adesivos. Então aquelas figurinha, bolinha, todo tipo de adesivo eu coloquei nesse espaço aqui. Então ficou bem simples e atendeu a minha necessidade, né, o que eu precisava. Então, ó, se eu quero os papéis eu vou pegando, vou puxando. Aí aqui é onde eu guardo todas as minhas coisinhas para quando eu quero fazer algum tipo de vela, aroma, cheirinho, eu guardo tudo aqui. Aqui é uma caixa também que eu guardo catálogo, coisas de catálogo de cores, catálogo de papel adesivo. Então sempre que eu vou pensar num projeto eu venho nessa caixa aqui para poder olhar para essas cores, para essas texturas e pensar o que eu quero fazer. Aqui embaixo eu coloco as coisas mais pesadas, como esse armário de plástico. Se eu colocar coisa muito pesada em cima ele vai ceder. Então eu coloco o que é pesado embaixo. Então tinta, os papéis eu coloco no chão. Essa caixa de tintas eu já tinha, só que ela era uma caixa de tintas com tudo misturado. E quando eu precisava de uma cor, eu tinha que tirar tudo de dentro, ficar procurando. Então eu pensei numa forma de separar por cor essas tintas dentro da caixa. E aí eu criei vários mini organizadores, eu dividi o espaço dessa caixa e fiz vários pequenos organizadores. Então, por exemplo, quando eu quero a tinta laranja, eu pego aqui, ó, esse organizadorzinho que tem as tintas laranja. E assim eu tenho todas as cores e facilita bastante. Do lado dessa de tinta, eu tenho uma que tem verniz, tem até uns outros tipos de tinta, só que aí eles são assim variados e muito específicos, então eles estão todos soltos dentro da caixa, mas quando eu preciso eu sei que eles estão aqui. E aí a gente entra na parte mais de adesivo, cola. Então aqui em cima eu já tenho pistola de cola quente, tenho alguns grampeadores. Então eu tentei pensar assim, tudo que é aparelho eu coloquei nessa caixa aqui. Pra cá eu tenho fita adesiva, colas diversas e as colas de litro, que daí eu deixo no chão porque são mais pesadas. Vamos começar pelas de fita adesiva. A fita adesiva também estava tudo perdido ali dentro, e aí eu resolvi fazer assim. Eu vi que eu tinha algumas pastas plásticas que estavam bem velhinhas, que eu ia me desfazer, e eu enrolei essas pastas para poder enroscar as fitas adesivas. Então eu enrosco aqui e assim fica como um mostruário, eu puxo só esse canudo e eu consigo ver tudo que eu tenho, né? Eu vou colocando todas as estampadas. E aí as maiores, que são assim, ó, de fita crepe, eu também fiz da mesma forma. Então a caixa ficou bem organizada. Das colas, eu fui arrumando por caixinha dentro. Então eu peguei umas caixinhas que eu tinha por aqui, fui organizando. E uma dica para vocês, dentro de caixa organizadora, dependendo do que você vai organizar, eu fiz um elástico lá dentro, coloquei um elástico preso na própria lateral da caixa e eu prendi as colas ali. Então essa é uma dica bem boa, dependendo do que você for organizar, você pode colocar em toda a volta ali nas laterais e no fundo esse elástico e pode encaixar coisas na caixa. Esse canto onde uma parte da estante sobrepôs a outra ficou um espaço menor. Então eu coloquei uns potes daqueles tipo baleiro
em que eu coloco as fitas. Então, mesmo que eu tenha um pedacinho pequeno de fita, eu enrolo, coloco um pedacinho de durex e vou colocando aqui. Então, fica fácil de eu ver o que eu tenho e fica bom. Nessa parte mais do fundo, eu vou colocando os rolos inteiros. Essa parte de cima eu coloco as fitas coloridas e aqui embaixo eu coloco verde, vermelha e dourada, que são as que eu uso mais para o Natal e que eu tenho quantidade maior. Para cá eu tenho alguns bloquinhos, coisinha de durex, de fita adesiva e também guardo um potinho com um post-it. Aqui embaixo eu tenho coisas bem pequenas que eu guardo nesse gaveteiro, em que a gaveta é a caixinha de leite. E aí eu coloco assim, ó, em caixinhas, ou mesmo em pacotinhos, potinhos. Então lantejola, metalzinho, miçanga, eu deixo guardado nesse gaveteiro. Aqui embaixo eu tenho a minha etiquetadora e as revistas em que alguns projetos meus apareceram. Aí eu tenho alguns livros que eu gosto e aqui eu vou guardando coisas que eu uso. Por exemplo, o jogo americano, que eu já fiz um vídeo para vocês só com ideias de jogo americano. Sempre que eu encontro algum diferente, ou algum que eu acho que eu posso usar, eu estou comprando e estou trazendo para cá. Eu gosto de colocar puxador nas caixas porque elas viram como gavetas. Essa aqui eu tenho vários materiais, tenho arame, biscuit, rolha, várias coisas. Nessa caixa eu guardo tudo que gruda, aperta, então eu tento pensar na organização fazendo sentido para mim. Então para mim lacre, velcro e elástico faz sentido, porque tudo que, como eu falei para vocês, gruda, aperta, e aí quando eu vou procurar eu acho que fica mais fácil. E aqui eu coloquei vários copinhos e dentro de cada copinho eu coloquei um tipo de coisa. Essa caixa eu guardo corda, fita, barbante. Aqui eu guardo coisas que são em madeira, palito, esteirinha de madeira. Nessa caixa eu guardo coisas de couro. Vocês sabem que eu gosto muito de usar cintinho usado para fazer puxador. Então, quando eu tenho algum cintinho que tá velho ou alguém que já tem um cintinho velho vai me dando, ó, velhinho, eu vou guardando aqui. Quando eu preciso, eu tenho. Essa caixa aqui, eu fiz ela assim com papelão na frente para lembrar aquelas gavetas de móvel escandinavo. Então é papelão, mas eu acho que deu um charme todo especial. Aqui coisa de costura, máquina de costura que eu nunca usei, preciso aprender a usar. Aqui coloquei retalhinho de tecido. E aí eu fiz assim, ó, os retalhos bem pequenininhos eu dobrei e coloquei nesse organizador. Os retalhinhos de feltro eu coloquei aqui, nesses organizadores que se encaixam. E os retalhos médios eu coloquei ali embaixo. Aí aqui é fio, barbante, fio de malha. E os tecidos maiores, dessa vez eu resolvi guardar dobrado. Eu tinha eles antes enrolado dentro das caixas, mas eu cheguei à conclusão que ocupava muito mais espaço. E assim dobrado eu vejo tudo que eu tenho, eles estão mais esticadinhos, então achei melhor. Esse organizador, o dia que eu fiz, eu fui mostrando passo a passo para vocês lá no Instagram. Eu peguei um cesto daqueles de roupa, tem gente que usa para lixeira, tem gente que usa para cestos de roupa, e aí eu peguei elástico e fui alinhavando, então passava um por trás, um pela frente. Quando eu terminei, eu peguei um outro elástico e fiz ao contrário. Então, onde eu tinha passado por trás, que esse aqui tá por trás, ó, eu passei pela frente. Então, eu passei 2 elásticos, tanto em cima quanto embaixo, e aí eu consigo otimizar o espaço, eu consigo guardar tanto por fora quanto por dentro. Por fora eu coloquei vinil adesivo, por dentro eu coloquei papel de parede, EVA, e ainda faltou espaço, aí eu coloquei nesse cachepô aqui, que eu tinha feito lá para a sala, mas a plantinha não gostou do espaço lá, acabou morrendo. Então eu trouxe para cá, coloquei papel de presente, coloquei as outras coisas que estavam faltando aqui. Aqui em cima eu tento não ter muita coisa, não deixar muita coisa para não acumular. Aqui eu tenho 3 copos, esses copos eram meus lá da cozinha, eles lascaram em algum lugar, e aí o que eu fiz? Pintei com tinta preta fosca em cima, peguei uma caneta permanente branca, escrevi. Então aqui eu guardo essas canetas coloridas, caneta normal, lápis. Para cá eu tenho os meus pincéis, então ficou um cantinho da pintura aqui. Aí um quadrinho que eu mudo a frase de vez em quando. O meu computador que é museu, porque com esse computador que eu criei o blog, e hoje em dia ele já tá bem fraquinho, praticamente não funciona. Aí ali alguns clips. Esse organizador aqui, essa barra de ímã é muito boa. Eu tenho as tesouras aqui, então elas estão sempre à mão, tá bem, fica bem prática.
E aqui umas decorações, calendário, caixinha que eu já fiz aqui no canal. E aqui as minhas plaquinhas de 100 mil, de 1 milhão, que eu tenho muito orgulho e que eu devo a vocês. Esse cantinho para mim é muito especial, ele foi sendo construído aos poucos. E o que eu quero ressaltar para vocês é que para a gente ter um ambiente bonito, a gente não precisa ter materiais sofisticados. Vocês viram que basicamente eu uso caixa de papelão. O que eu tento colocar nos meus projetos, nas coisas que eu faço, é capricho, é amor, e a gente vai ter sempre um ambiente com a nossa cara, com o nosso jeitinho e muito charmoso. Eu quero saber de vocês, se vocês também têm um cantinho de artesanato na casa de vocês, o que vocês costumam fazer. E muito obrigado por vocês terem assistido, um grande beijo e até o próximo vídeo!